Vamos continuar aqui o nosso assunto de argumento. Vamos fazer agora a questão 8, tá? A questão 8 está na página 25 do material escrito. O item 1 diz assim: considere que as premissas de um argumento incluem a proposição: o Barão do Rio Branco foi professor e Santiago Dantas foi advogado. Nesse caso, a proposição: se Santiago Dantas não foi advogado, então o Barão do Rio Branco foi professor, é uma conclusão que torna o argumento correto. Eita, né? Aqui ele só utilizou uma premissa, né, pessoal? Ó, ele só usou essa proposição aqui. Deixa eu colocar, pronto. Ele só usou essa proposição como sendo premissa. Esse aqui já ele tá considerando como sendo a conclusão. Então, realmente, o argumento pode ter somente uma premissa, não tem problema não. Vamos fazer o que agora então? Posso trabalhar com letras, né? Se eu for trabalhar com letras, quantas letras eu vou usar aqui? Ó, eu tenho aí, de proposição simples, o seguinte: Barão do Rio Branco foi professor, é uma proposição simples. Santiago Dantas foi advogado, é outra proposição simples. Então temos somente duas proposições simples, então são duas letras. Vou chamar essa primeira proposição de A e essa segunda proposição de B. Ok? Então, a minha primeira premissa fica o quê? Fica A. Qual o conectivo que liga elas? É o E. A e B. E a minha conclusão, deixa eu separar aqui, passar um traço. A conclusão é o quê? Se Santiago Dantas não foi advogado, vai ser não B. Não B implica o Barão do Rio Branco foi professor. Barão do Rio Branco foi professor, vai ser A, né? Ok? Barão do Rio Branco foi professor é A. E agora, como é que a gente vai resolver? Vamos usar que método? O primeiro método não é o caso, o segundo eu posso utilizar o segundo, só tem duas letras, né? Mas vamos usar o terceiro, que é mais rápido. O terceiro eu posso utilizar? Posso. O terceiro eu posso utilizar quando as premissas, pelo menos uma das premissas, for uma conjunção ou uma proposição simples. Olha, só tem uma premissa. E essa premissa é uma conjunção. Então dá para usar o terceiro método. Tá ok? Então o terceiro método consiste em quê? Consiste em considerar as premissas como verdadeiras. Então vou fazer essa aqui, premissa sendo verdadeira. A premissa é uma conjunção. A conjunção só tem uma maneira de ser verdade. É ambos sendo verdade. Então, desse modo, eu achei o valor lógico do A e do B. O A, ele tem que ser verdade e o B tem que ser verdade. Esse resultado, eu vou substituir na conclusão para verificar se a minha conclusão é verdadeira ou falsa. Vamos substituir? Qual o valor lógico do não B? Olha, se como o B ele é verdade, o não B ele é falso. Qual o valor lógico do A? O valor do A é V. Qual o resultado de F implica V? F implica V, o resultado é V. Tá certo? Então, considerei a premissa verdadeira e achei que a conclusão é verdadeira. Logo, o argumento ele é válido. Então, ele está dizendo na questão que a conclusão torna um argumento correto, torna um argumento válido. Torna, tá certo. Então, o item 1 está certo. Ok? O item 1 da questão 8. Só tem esse item 1 mesmo, né? Vamos agora, então, passar a questão 9, da mesma página 25. Então, aí, uma expressão da forma P implica que é uma forma de argumento que é considerada válida se a interpretação de que for V, toda vez que a interpretação de P e P implica que for V. E está dizendo o seguinte, né? Ele é válido quando, né, a conclusão for verdadeira, tá aqui, ó. Cadê aqui, ó? É considerada válida se a interpretação de que for V. Quem é que? Esse que é a conclusão, ó. É a conclusão, tá aqui, ó. É a conclusão, né, do argumento. Que for verdade toda vez que isso aqui for verdade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a premissa, vai ser a premissa. É aquilo que a gente já sabe, pessoal. O argumento é válido quando a conclusão é verdadeira,
ao considerar as premissas como verdadeiras, tá bom? Considerando as informações apresentadas acima, julgue os itens subsequentes. Item 1. É válido o seguinte argumento. Se Ana cometeu um crime perfeito, então Ana não é suspeita. Mas, até colocou um E aqui, né? Mas Ana não cometeu um crime perfeito. Então Ana é suspeita. Como é que eu vou, pessoal? Eu tenho que transformar isso aí no argumento, né? Porque ele fala que isso é um argumento. Ele fala que é um argumento. Vamos transformar isso aqui num argumento. Olha, vai ter quantas premissas e vai ter quantas conclusões? A conclusão eu sei que só pode ter uma. Premissa que pode ter mais de uma. Então eu tenho aqui, primeiramente, a proposição aqui, ó. Se Ana cometeu um crime perfeito, então Ana não é suspeita. Então até aqui vou considerar como sendo a primeira premissa. É uma condicional aqui. Eu não posso separar condicional. A condicional é uma proposição só, tá? Então essa vai ser a primeira premissa. A segunda premissa eu vou colocar como sendo essa aqui, ó. Só pode ser essa aqui. Ana não cometeu um crime perfeito. Até aqui. Então, ó, esse então aqui é um indicativo da conclusão. Logo, então, portanto. Então isso aqui vai ser a minha conclusão. Ok? Vai ser minha conclusão. Vamos substituir por letras? Vamos lá, substituir por letras. Vamos colocar aqui, Ana cometeu um crime perfeito. Vou chamar aqui, Ana cometeu um crime perfeito, vou chamar de A. Ana cometeu um crime perfeito. Ana não é suspeita, eu vou chamar de B. Aí vem aqui, ó, Ana não cometeu um crime perfeito. Não cometeu um crime perfeito é não A. Cometeu é A, não cometeu é não A. E a conclusão aqui, Ana é suspeita. O seguinte, pessoal, aquele negócio que eu falei para vocês, né? Eu sempre gosto de colocar letra afirmando. Como aqui está dizendo que Ana não é suspeita, devido a esse não, eu vou chamar de não B. Professor, poderia chamar de B? Pode, não tem problema, pode chamar de B. É só para eu ficar com padrão aqui, meu padrão vai ser esse. A frase está afirmando, eu coloco com uma letra, tá? Se tiver a frase negando, eu coloco a letra com a negação na frente. Só para padronizar. Não é obrigatório, não. É só para padronizar. Então, a Ana é suspeita, vai ser B. Né? Ana suspeita é B. Então, o argumento simbolicamente ficou como? Ficou assim. A primeira premissa é A implica não B. A segunda premissa é não A. E a conclusão desse argumento é B. Pronto, posso usar o segundo método, tabela verdade, posso também usar o terceiro método. Vamos usar o terceiro método que é mais rápido. Considerar as premissas verdadeiras. Vou começar aqui pela segunda premissa, porque é uma proposição simples e só tem uma maneira de ter o valor lógico correto aqui. O A tem que ser obrigatoriamente falso, né? Para que não A seja verdade, o A tem que ser falso. Esse resultado eu vou jogar aqui, ó. O A é falso. Ao jogar aqui, qual o valor lógico de não B? O não B pode assumir dois valores. O não B pode ser falso e o não B pode ser verdade. Para esses dois valores lógicos, essa condicional aqui, ela vai ser verdadeira. Então, B admite dois valores lógicos, né? Então, ó, o não B pode ser falso ou pode ser V. Então, esse B pode ser V e pode ser F, né? Como tem uma possibilidade de ser F, o argumento é inválido. Só é válido se for necessariamente V. O argumento é inválido, ok? Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é válido, ó. Ele está dizendo que é válido. Então, o item está errado. Vamos agora ao item 2. O item 2, já até coloquei uma parte da solução aqui embaixo. Então, vem aqui, ó, item 2. Considere que P implica Q e não P ou Q tem exatamente as mesmas interpretações V ou F. Quer dizer o seguinte, são equivalentes, né? Isso aqui, ó, isso aqui é equivalente a isso aqui. Realmente, é a segunda regra
da equivalência da condicional. Vamos continuando. Então, simbolizando-se adequadamente, pode-se afirmar que é válido o seguinte argumento. Pedro não é um frade franciscano, ou Pedro fez voto de pobreza, mas Pedro é um frade franciscano. Então, Pedro fez voto de pobreza. Pessoal, então é parecido com o item 1, né? Ele está dizendo que isso aí é um argumento, ó. Ele está dizendo, não sou eu não, ele está dizendo que é um argumento. Então, tem que separar em premissas e conclusão. Ó, já separei aqui embaixo, tá bom? A premissa P1 está aqui e a premissa P2 também está aqui. E a conclusão vai ser essa aqui, Pedro fez voto de pobreza. Vamos usar letras aqui novamente? Ó, na afirmativa, tudo bem? Então, Pedro não é um frade, eu vou chamar de não há, porque está negando. Então, chamar de não há. Pedro fez voto de pobreza, chamar de B. Pedro é um frade franciscano, já apareceu? Já, está aqui, ó. Não é um frade, eu chamei não há. Então, é um frade, eu vou chamar de A. Pedro fez voto de pobreza, é o B. Né? Então, simbolicamente ficou assim, ó, não há, ou B. Segunda premissa é simplesmente o A. E a conclusão é simplesmente B. Usando o terceiro método, fazendo as premissas verdadeiras. E vamos agora verificar o valor lógico da conclusão. Vou começar por qual? Vou começar pela segunda premissa, que é uma proposição simples. Ó, o A, para ser verdade, só tem uma maneira. É o A sendo verdade, né? Pronto, já sei que o A, ele é verdade. Esse resultado do A sendo verdade, eu vou substituir na primeira premissa. Ó, aqui tem escrito não há. Como é verdade, o não há é falso. Qual o valor lógico de B para que essa disjunção seja verdadeira? Obrigatoriamente o B tem que ser V. Obrigatoriamente. F ou V dá V. Então, eu acabei de achar que B é V. Vou pegar esse resultado e jogar na conclusão. A conclusão, ó, é só o B. E eu achei que o B é V. Olha, se eu achei que ele é necessariamente verdade, então o argumento ele é válido. Pronto, então, o item 2, o argumento é válido. Ele está dizendo que é válido? Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que pode-se afirmar que é válido. Se pode ser, e eu achei que é válido, então o item está certo. Então, pessoal, cuidado, hein? Esse resultado aqui não é o final da questão. Temos que verificar qual é a afirmação que é dada no enunciado. Ele está dizendo que é válido, então é certo. Se ele tivesse falado aqui que é inválido, o item estaria errado. Olha, essa questão 10, ela é imensa. Ela tem 7 itens, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como o tempo aqui já está acabando, deixa eu verificar com vocês aqui a questão 11. Deixa eu passar aqui para a questão 11, que é bem rápida. Depois eu volto para a questão 10. Então, questão 11. Julgue os itens a seguir. Se as proporções, se chove, as ruas da cidade de Vitória estão molhadas. As ruas da cidade de Vitória estão molhadas. E está chovendo na cidade de Vitória. Em que as duas primeiras são premissas e a terceira é conclusão do argumento. Então é correto afirmar que esse argumento ele é válido. Então, ó, tem 3 proposições aí, pessoal. Tá? Ele está dizendo que as duas primeiras proposições são premissas e a última é conclusão. Vamos usar aqui letras para ficar mais fácil. Vamos aqui, ó, chamar chove, eu vou chamar da letra A. Está chovendo. Ruas da cidade de Vitória estão molhadas, eu vou chamar de B. Aí a segunda proposição, que é a segunda premissa. Ruas da cidade de Vitória estão molhadas. Isso aqui já sei que é o B, né? Já chamamos de B. Está chovendo na cidade de Vitória. Isso aqui já chamei de A. Tá aqui, ó. O A é chove. Então, chove aonde? É claro que está chovendo na cidade de Vitória, né? Está chovendo. É o A. Então, simbolicamente, esse argumento vai ficar assim. A primeira premissa é A implica B.
A segunda premissa é simplesmente o B e a conclusão é o A. Tá? Faz as premissas serem verdadeiras. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Com isso aqui, ó, já sei o valor lógico do B. O B já é verdade. Está aqui, o B é verdade. Pega esse resultado e joga aqui, ó. O B é verdade. Qual o valor lógico do A? Ó, o A ele pode ser F e pode ser V. Tanto faz. Então, eu achei dois resultados para o A. Né? Essa condicional aqui, com esses dois resultados, essa condicional vai ser verdadeira. Então, essa conclusão aqui, ela pode ser falsa e pode ser verdadeira. Como apresentou um valor falso, pronto, o argumento ele já é inválido. Ok? Então, e aí, o item está certo ou está errado? Ele está dizendo na questão que o argumento é válido. Então, o item está errado. Vamos agora para o item 2. Esse item 2, vamos ver aqui. Começa assim. Considere que o delegado faça a seguinte afirmação para o acusado. O senhor espanca sua esposa, pois foi acusado de maltratá-la. Nesse caso, é correto afirmar que o argumento formulado pelo delegado constitui uma falácia. O que é falácia, pessoal? Já falei. Falácia é um argumento inválido. Então, dizer argumento inválido, dizer argumento ilegítimo, dizer argumento mal construído, dizer que o argumento é uma falácia, tudo isso é a mesma coisa, tá certo? Agora, que argumento que eu tenho aí? Quais são as premissas e a conclusão desse argumento? Ele só deu uma frase, não foi? Foi isso aqui, ó. Começou aqui a frase, ó. O senhor espanca a sua esposa. Ele está afirmando isso. Pois foi acusado de maltratá-la. Então, quem é a premissa aí, pessoal? A premissa aqui, ó, vai ser foi acusado de maltratá-la. Por quê? Porque esse resultado aqui, ó, essa conclusão, ele chegou a essa conclusão aqui. Ele chegou à conclusão que o senhor espanca a sua esposa. Ele chegou a isso a partir da onde? Ele chegou a isso a partir disso aqui, ó. Pois, porque, né, foi acusado de maltratá-la. Então, isso aqui vai ser a premissa. Vou aqui indicar aqui, ó, a premissa. Foi acusado de maltratá-la. Isso aqui é a premissa. A conclusão, deixa eu colocar em outra cor aqui. A conclusão desse argumento vai ser isso aqui. O senhor espanca a sua esposa. Pronto, eu tenho a premissa e a conclusão. E aí, eu tenho que verificar se esse argumento é válido ou não. Pessoal, aí não precisa usar nenhuma técnica, não. É só usar a intuição, o bom senso. Vamos verificar se será que a partir dessa informação, deixa eu colocar aqui, será que a partir dessa informação eu concluo corretamente isso aqui? Se eu concluir corretamente isso, né, se isso aqui for uma consequência obrigatória dessa premissa aqui, então o argumento é válido. Vamos ver se é? Bom, então, ele foi acusado de maltratar. Isso é verdade, tá ok? Considera como hipótese verdadeira. Foi acusado de maltratar, isso é verdade. Agora, vamos verificar a conclusão. O senhor espanca a sua esposa. Pessoal, maltratar, a gente pode maltratar de diversas formas, né? Pode maltratar fisicamente, mesmo, espancando mesmo. Pode também maltratar de outras formas, né? Através de palavras, através do modo de se comportar, tá ok? Então, eu não posso concluir que o cara está espancando a esposa, não, tá? A partir dessa informação, eu não posso concluir que isso aqui é obrigatoriamente verdade, não. Isso aqui é uma possibilidade. Isso aqui é uma possibilidade. Como a conclusão é simplesmente uma possibilidade, então o argumento é inválido. O argumento ele é inválido. Então o item está certo, né? Porque ele disse que era inválido aqui, ó. Ele falou que era falácia. Falácia e inválido é a mesma coisa. Então o item está certo. Pronto, então vou finalizar a aula nesse momento. E na próxima aula eu volto a resolver as outras duas questões que faltam.
suspeita vai ser B, né? Ana suspeita é B. Então, o argumento simbolicamente ficou como? Ficou assim, a primeira premissa é A implica não B. A segunda premissa é não A. E a conclusão desse argumento é B. Pronto, posso usar o segundo método, tabela verdade, posso também usar o terceiro método. Vamos usar o terceiro método que é mais rápido. Considerar as premissas verdadeiras. Vou começar aqui pela segunda premissa, porque é uma proposição simples e só tem uma maneira de ter o valor lógico correto aqui. O A tem que ser obrigatoriamente falso, né? Para que não A seja verdade, o A tem que ser falso. Esse resultado eu vou jogar aqui, ó. O A é falso. Ao jogar aqui, qual o valor lógico de não B? O não B pode assumir dois valores. O não B pode ser falso e o não B pode ser verdade. Para esses dois valores lógicos, essa condicional aqui, essa condicional, ela vai ser verdadeira. Então, o B admite dois valores lógicos, né? Então, ó, o não B pode ser falso ou pode ser V. Então, esse B pode ser V e pode ser F, né? Como tem uma possibilidade de ser F, o argumento é inválido. Só é válido se for necessariamente V. O argumento é inválido, ok? Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é válido, ó. Ele está dizendo que é válido. Então, o item está errado. Vamos agora ao item 2. O item 2, já até que coloquei uma parte da solução aqui embaixo. Então, vem aqui, ó, item 2. Considere que P implica Q e não P ou Q tem exatamente as mesmas interpretações V ou F. Quer dizer o seguinte, são equivalentes, né? Isso aqui, ó, isso aqui é equivalente a isso aqui. Realmente, é a segunda regra da equivalência da condicional. Vamos continuando. Então, simbolizando-se adequadamente, pode-se afirmar que é válido o seguinte argumento. Pedro não é um frade franciscano ou Pedro fez voto de pobreza, mas Pedro é um frade franciscano. Então, Pedro fez voto de pobreza. Pessoal, então é parecido com o item 1, né? Ele está dizendo que isso aí é um argumento, ó. Ele está dizendo, não sou eu não, ele está dizendo que é um argumento. Então, tem que separar em premissas e conclusão. Ó, já separei aqui embaixo, tá bom? A premissa P1 está aqui e a premissa P2 também está aqui. E a conclusão vai ser essa aqui. Pedro fez voto de pobreza. Ela vai ser verdadeira. Então, B admite dois valores lógicos, né? Então, ó, o não B pode ser falso ou pode ser V. Então, esse B pode ser V e pode ser F, né? Como tem uma possibilidade de ser F, o argumento é inválido. Só é válido se for necessariamente V. O argumento é inválido, ok? Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é válido, ó. Ele está dizendo que é válido. Então, o item está errado. Vamos agora ao item 2. O item 2, já até que coloquei uma parte da solução aqui embaixo. Então, vem aqui, ó, item 2. Considere que P implica Q e não P ou Q tem exatamente as mesmas interpretações V ou F. Quer dizer o seguinte, são equivalentes, né? Isso aqui, ó, isso aqui é equivalente a isso aqui. Realmente, é a segunda regra da equivalência da condicional. Vamos continuando. Então, simbolizando-se adequadamente, pode-se afirmar que é válido o seguinte argumento. Pedro não é um frade franciscano ou Pedro fez voto de pobreza, mas Pedro é um frade franciscano. Então, Pedro fez voto de pobreza. Pessoal, então é parecido com o item 1, né? Ele está dizendo que isso aí é um argumento, ó. Ele está dizendo, não sou eu não, ele está dizendo que é um argumento. Então, tem que separar em premissas e conclusão. Ó, já separei aqui embaixo, tá bom? A premissa P1 está aqui e a premissa P2 também está aqui. E a conclusão vai ser essa aqui. Pedro fez voto de pobreza. Vamos usar letras aqui novamente? Ó, na afirmativa, tudo bem? Então, Pedro não é um frade, eu vou chamar de não A.
porque está negando. Então, chamar de não A. Pedro fez voto de pobreza, chamar de B. Pedro é um frade franciscano, já apareceu? Já, está aqui, ó. Não é um frade, eu chamei não A. Então, é um frade, eu vou chamar de A. Pedro fez voto de pobreza, é o B. Né? Então, simbolicamente ficou assim, ó. Não A ou B. Segunda premissa é simplesmente o A. E a conclusão é simplesmente B. Usando o terceiro método, fazendo as premissas verdadeiras. E vamos agora verificar o valor lógico da conclusão. Vou começar por qual? Vou começar pela segunda premissa, que é uma proposição simples. Ó, o A, para ser verdade, só tem uma maneira. É o A sendo verdade, né? Pronto, já sei que o A, ele é verdade. Esse resultado do A sendo verdade, e a segunda premissa é simplesmente o A, e a conclusão é simplesmente B. Usando o terceiro método, fazendo as premissas verdadeiras. E vamos agora verificar o valor lógico da conclusão. Vou começar por qual? Vou começar pela segunda premissa, que é uma proposição simples. Ó, o A, para ser verdade, só tem uma maneira. É o A sendo verdade, né? Pronto, já sei que o A, ele é verdade. Esse resultado do A sendo verdade, eu vou substituir na primeira premissa. Ó, aqui tem escrito não A. Como A é verdade, o não A é falso. Qual o valor lógico de B para que essa disjunção seja verdadeira? Obrigatoriamente o B tem que ser V. Obrigatoriamente. F ou V dá V. Então eu acabei de achar que B é V. Vou pegar esse resultado e jogar na conclusão. A conclusão, ó, é só o B. E eu achei que o B é V. Olha, se eu achei que ele é necessariamente verdade, então o argumento ele é válido. Pronto, então o item 2, o argumento é válido. Ele está dizendo que é válido? Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que pode se afirmar que é válido. Se pode ser, e eu achei que é válido, então o item está certo. Então, pessoal, cuidado, hein? Esse resultado aqui não é o final da questão. Temos que verificar qual é a afirmação que é dada no enunciado. Ele está dizendo que é válido, então é certo. Se ele tivesse falado aqui que é inválido, o item estaria errado. Olha, essa questão 10, ela é imensa. Ela tem 7 itens, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como o tempo aqui já está acabando, deixa eu verificar com vocês aqui a questão 11. Deixa eu passar aqui para a questão 11, que é bem rápida. Depois eu volto para a questão 10. Então, questão 11. Julgue os itens a seguir. Se as proporções, se chove, as ruas da cidade de Vitória estão molhadas. As ruas da cidade de Vitória estão molhadas. E está chovendo na cidade de Vitória. Em que as duas primeiras são premissas e a terceira é conclusão do argumento. Então é correto afirmar que esse argumento ele é válido. Então, ó, tem 3 proposições aí, pessoal. Tá? Ele está dizendo que as duas primeiras proposições são premissas e a última é conclusão. Vamos usar aqui letras para ficar mais fácil. Vamos aqui, ó, chamar chove, eu vou chamar da letra A. Está chovendo. Ruas da cidade de Vitória estão molhadas, eu vou chamar de B. Aí a segunda proposição, que é a segunda premissa. Ó, já separei aqui embaixo, tá bom? A premissa P1 está aqui e a premissa P2 também está aqui. E a conclusão vai ser essa aqui. Pedro fez voto de pobreza. Vamos usar letras aqui novamente? Ó, na afirmativa, tudo bem? Então, Pedro não é um frade, eu vou chamar de não A, porque está negando. Então, chamar de não A. Pedro fez voto de pobreza, chamar de B. Pedro é um frade franciscano, já apareceu? Já, está aqui, ó. Não é um frade, eu chamei não A. Então, é um frade, eu vou chamar de A. Pedro fez voto de pobreza, é o B. Né? Então, simbolicamente ficou assim, ó, não A ou B. Segunda premissa é simplesmente o A.
e a conclusão é simplesmente B. Usando o terceiro método, fazendo as premissas verdadeiras, e vamos agora verificar o valor lógico da conclusão. Vou começar por qual? Vou começar pela segunda premissa, que é uma proposição simples. Ó, o A, para ser verdade, só tem uma maneira, é o A sendo verdade, né? Pronto, já sei que o A, ele é verdade. Esse resultado do A sendo verdade, eu vou substituir na primeira premissa. Ó, aqui tem escrito não A. Como o A é verdade, o não A é falso. Qual o valor lógico de B para que essa disjunção seja verdadeira? Obrigatoriamente o B tem que ser V. Obrigatoriamente. F ou V dá V. Então, eu acabei de achar que B é V. Vou pegar esse resultado e jogar na conclusão. A conclusão, ó, é só o B. E eu achei que o B é V. Olha, se eu achei que ele é necessariamente verdade, então o argumento ele é válido. Pronto, então, o item 2, o argumento é válido. Ele está dizendo que é válido? Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que pode se afirmar que é válido. Se pode, e eu achei que é válido, então o item está certo. Então, pessoal, cuidado, hein? Esse resultado aqui não é o final da questão. Temos que verificar qual é a afirmação que é dada no enunciado. Ele está dizendo que é válido, então é certo. Se ele tivesse falado aqui que é inválido, o item estaria errado. Olha, essa questão 10, ela é imensa. Ela tem 7 itens, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como o tempo aqui já está acabando, deixa eu verificar com vocês aqui a questão 11. Deixa eu passar aqui para a questão 11, que é bem rápida. Depois eu volto para a questão... Se eu for trabalhar com letras, quantas letras eu vou usar aqui? Ó, eu tenho aí, de proposição simples, o seguinte... Barão do Rio Branco foi professor, é uma proposição simples. Santiago Dantas foi advogado, é outra proposição simples. Então temos somente 2 proposições simples, então são 2 letras. Vou chamar essa primeira proposição de A e essa segunda proposição de B. Ok? Então, a minha primeira premissa fica o quê? Fica A... Qual conectivo que liga elas? É o E. A e B. E a minha conclusão, deixa eu separar aqui, passar um traço. A conclusão é o quê? Se Santiago Dantas não foi advogado, vai ser não B. Não B implica o Barão do Rio Branco foi professor. Barão do Rio Branco foi professor, vai ser A, né? Ok? Barão do Rio Branco foi professor é A. E agora, como é que a gente vai resolver? Vamos usar que método? O primeiro método não é o caso, o segundo eu posso utilizar o segundo, só tem 2 letras, né? Mas vamos usar o terceiro, que é mais rápido. O terceiro eu posso utilizar? Posso. O terceiro eu posso utilizar quando as premissas, pelo menos uma das premissas, for uma conjunção ou uma proposição simples. Olha, só tem uma premissa. E essa premissa é uma conjunção. Então dá para usar o terceiro método. Tá ok? Então o terceiro método consiste em quê? Consiste em considerar as premissas como verdadeiras. Então vou fazer essa aqui, premissa sendo verdadeira. A premissa é uma conjunção. A conjunção só tem uma maneira de ser verdade. É ambos sendo verdade. Então desse modo eu achei o valor lógico do A e do B. O A ele tem que ser verdade e o B tem que ser verdade. Esse resultado eu vou substituir na conclusão para verificar se a minha conclusão é verdadeira ou falsa. Vamos substituir? Qual o valor lógico do não B? Olha, como o B ele é verdade, o não B ele é falso. Qual o valor lógico do A? O valor do A é V. Qual o resultado de F implica V? F implica V, o resultado é V. Tá certo? Então, considerei a premissa verdadeira e achei que a conclusão é verdadeira. Logo, o argumento ele é válido. Então, ele está dizendo na questão que a conclusão torna o argumento correto, torna o argumento válido. Torna, tá certo. Então, o item 1 está certo. Ok? O item 1 da questão 8. Só tem esse item 1 mesmo, né?
Vamos agora então passar a questão 9, da mesma página 25.